Olá pessoal, nós somos o grupo composto por Áquila, João e por mim, Thaís. E hoje nós trouxemos uma solução e um plano de comunicação dos stakeholders elaborado para a instalação de uma nova linha de produção. E o objetivo dessa apresentação é mostrar como a comunicação estratégica, a partir desse plano de comunicação voltado para as partes envolvidas, ele pode garantir o sucesso dessa nova instalação. Aqui no índice, como vocês podem visualizar, trouxemos os conteúdos que serão abordados ao longo da apresentação para esse primeiro desafio do plano de comunicação para os stakeholders. Então, inicialmente, nós temos a contextualização para informar mesmo qual o problema, qual o desafio e quais as soluções aí que a gente pode trazer. Os stakeholders e sua relevância em seguida, trazendo o conceito dessas partes interessadas e a importância de cada um. Após isso, o plano de comunicação desenvolvido para esses stakeholders durante o projeto, em seguida os resultados esperados e, por fim, as referências utilizadas para resolver esse primeiro desafio. Como eu havia comentado, temos a instalação de uma nova linha de produção. E essa instalação, assim como qualquer outro projeto, ela envolve stakeholders, que são as partes interessadas ou que podem ser impactadas durante esse projeto. Esses stakeholders, eles apresentam expectativas, níveis de influência e percepções diferentes sobre o projeto. Então, eu posso ter um stakeholder que vai ser a favor do projeto, mas eu posso ter também um stakeholder que pode ser neutro ou contra alguma mudança nessa nova instalação. E aí, como alternativa, a gente traz um planejamento de comunicação entre esses stakeholders de forma clara e estratégica durante esse projeto, para garantir assim o alinhamento, engajamento da equipe e a fluidez da execução do projeto. E o que seriam esses stakeholders? Os stakeholders nada mais é do que todas as partes que influenciam ou que são impactadas pelo projeto. E a relevância desses stakeholders está diretamente ligada à capacidade desses stakeholders de garantir alinhamento entre os objetivos, recursos e expectativas, promovendo decisões mais assertivas e reduzindo assim riscos. Abaixo, a gente tem os times identificados como time de projeto e time de cliente. E para cada time, a gente tem os stakeholders definidos. Esses stakeholders, eles têm diferentes influências no projeto e, consequentemente, eles merecem uma atenção diferente, para cada um, de acordo com o seu nível de influência e com o seu nível de interesse. De acordo com o Guia PMBOK da edição de 2013, a gestão eficaz dos stakeholders ela passa por 4 etapas. Inicialmente, identificar as partes interessadas, em seguida, planejar o gerenciamento e, após isso, gerenciar o engajamento e manter em controle esse engajamento. A partir dessa estrutura, esse guia ele afirma que cada parte interessada ela vai receber o nível certo de informação e também o envolvimento adequado durante o projeto. Para mapear melhor a influência de cada stakeholder, ele sugere utilizar como modelo uma matriz poder-interesse. A partir dessa matriz, a gente consegue definir estratégias de comunicação adequada. Por exemplo, eu posso ter ali um stakeholder que ele tem alto poder e alto interesse. E a partir disso, a gente consegue definir uma ação, que é manter esse stakeholder bastante informado, constantemente informado e envolvido. Aqui nessa tabela, nós trouxemos mapeado cada stakeholder, qual time que ele faz parte, a importância desse stakeholder no projeto, o modelo em relação à instalação dessa nova linha de produção e a atenção necessária que deve ser dada a esse stakeholder, de acordo com o seu humor. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma visão detalhada desses stakeholders e eu vou pegar como exemplo o diretor-geral. Esse diretor-geral ele tem alta importância e ele é um stakeholder apoiador. Portanto, ele tem que receber relatórios executivos mensalmente e ser informado sobre marcos importantes. Já o operador de máquina, ele tem uma importância média e ele apresentou uma resistência em relação ao projeto. Então, a partir disso, a gente visualiza aqui esse stakeholder ele precisa de acompanhamento mais próximo, de treinamentos e espaços para feedback, para a gente ter uma execução aí eficiente.
Com base na necessidade de cada stakeholder, desenvolvemos um plano de comunicação, que define o tipo de comunicação, o formato ou a ferramenta utilizada, a frequência e o responsável, tudo isso com um objetivo. Então, por exemplo, reunião inicial, ela é feita no início do projeto e ela pode ser feita tanto pelo Teams quanto presencialmente. É realizada pelo gerente do projeto, voltada para todos os stakeholders, com o objetivo de apresentar os objetivos, o escopo do projeto e os papéis e responsabilidades. Um outro exemplo é a comunicação operacional, que pode ser realizada diariamente nos diálogos diários da área, feitas pelos técnicos e pelos engenheiros, com o objetivo de comunicar os supervisores e os técnicos. O objetivo principal dessa comunicação é tratar ajustes imediatos e informações técnicas. Dessa forma, essas ações elas garantem que todos estejam alinhados e que os problemas sejam resolvidos rapidamente. Com a execução desse plano de comunicação proposto e apresentado anteriormente, nós conseguimos atingir resultados concretos. Quais são eles? Engajamento efetivo da equipe, fluidez na execução do projeto, comunicação clara e eficiente e redução de riscos e decisões assertivas. Dessa forma, essa nova linha de produção ela poderá ser instalada de forma que garantimos segurança, qualidade e uma execução dentro do prazo planejado. Agora iremos entrar no tópico de tratamento superficial do molde. Bom, apenas uma breve contextualização. O material injetado nesses moldes é o PBT, que é o polibutileno tereftalato, que ele contém 30% de aditivo de fibra de vidro, mais o aditivo anti-chama. E quais são as condições de trabalho desses moldes? Bom, os moldes eles operam 24 horas por dia, 6 dias por semana. E qual é o problema que está elencado a isso? O problema é que acontecem substituições de uma ou mais cavidades a cada 3 meses. E qual é o produto obtido através desse processo de injeção? Bom, é uma peça utilizada dentro de um compressor de uma geladeira. E dando andamento na solução do tópico, quais são as perguntas para o mesmo? Bom, a primeira pergunta é: você recomendaria algum tipo de tratamento superficial? Enquanto a segunda pergunta diz: se sim, qual tipo de tratamento superficial seria recomendado? A solução das perguntas estarão nos próximos slides. Agora iremos dar andamento na solução da primeira pergunta, que consiste no seguinte: bom, você recomenda algum tipo de tratamento superficial? E a resposta é: sim, nós recomendamos sim um tratamento superficial pelo seguinte fato. Bom, devido às condições de operação e principalmente o material injetado, o molde está sujeito a um desgaste por abrasão muito intenso, e um dos fatores principais é o aditivo da fibra de vidro em sua composição. Bom, pelo fato do molde ele ser substituído a cada 3 meses, as cavidades no caso, isso confirma que o aço do molde ele não possui dureza e nem resistência ao desgaste adequado, ou seja, necessitando assim a troca do mesmo. Então, devido a este fato, recomendamos sim o tratamento superficial do molde de suas cavidades. Dando continuidade na solução da primeira pergunta, o tratamento superficial ele é crucial nas indústrias dos moldes, pelo seguinte fato: ele ataca diretamente na raiz do problema, o que causa a falha e o desgaste. Bom, um tratamento superficial ele ajuda em diversos fatores, mas os principais são: aumento da dureza superficial do molde, criação de uma barreira contra o efeito abrasivo, principalmente da fibra de vidro, que é o caso que está sendo estudado, aumento da resistência à oxidação e a diminuição do coeficiente de atrito. Agora, dando andamento na conclusão da primeira pergunta, o tratamento superficial ele transforma a camada mais externa do aço do molde, garantindo que ele suporte os 4 inimigos principais dos moldes. Bom, primeiro, a abrasão, principalmente nesse caso que a gente utiliza a fibra de vidro. Segundo, corrosão. Terceiro, adesão. E por último, a fadiga. Bom, por ele transformar a camada mais externa do aço do molde, que é a camada mais sensível, a gente trabalha ela para que a gente consiga obter propriedades que aumentem a confiabilidade do processo, aumente a durabilidade e assim também aumente a qualidade do produto que vai ser formado através do processo de injeção.
O tratamento PVD significa deposição física de vapor e é um processo físico de revestimento a vácuo, onde átomos de um metal, que podem ser alumínio, cromo ou titânio, são vaporizados dentro de uma câmara e depois depositados em forma de filme fino e extremamente duro sobre a superfície de uma peça. Esse filme forma uma camada protetora com alta dureza, resistência química e baixo atrito, sem alterar a forma original do molde. Esse processo ocorre em algumas etapas. Primeiro, a superfície do molde é totalmente limpa, de forma a ficar sem impurezas e totalmente desengordurada. Depois disso, a peça é colocada em uma câmara descartável. O metal, que pode ser titânio ou cromo, é transformado em vapor por meio de bombardeamento de íons ou por aquecimento. E esse vapor metálico se deposita sobre a superfície do molde, formando uma camada ultrafina, entre 2 a 5 micrômetros. Esse tipo de tratamento é utilizado por conta de suas propriedades, que são dureza superficial, espessura da camada, aderência, coeficiente de atrito, resistência à corrosão e acabamento superficial. Existem 4 tipos de PVD: o revestimento feito de nitreto de titânio, o revestimento feito de nitreto de titânio com alumínio, o revestimento de nitreto de cromo e o revestimento de carbono do tipo diamante. Alguns resultados esperados após fazer o tratamento superficial do molde é diminuir o desgaste e aumentar a resistência química, aumentar a vida útil das cavidades entre 9 a 12 meses e reduzir o custo, com manutenção e paradas.